Oi, pessoal! Tudo bem? Já preparou todo o material para a aula de geografia de hoje? Videoaula de geografia de número 9. Vamos lá, então! Famílias são diferentes. Você já teve a oportunidade de passar o tempo na casa de outras famílias? Na casa de um amigo, na casa de um primo? As pessoas dessa família, elas viviam exatamente do mesmo jeito que a sua família vive? Provavelmente a resposta é não, né? Porque as famílias, elas são diferentes. Cada família tem seu jeito, sua rotina, seus hábitos, seus costumes. Embora existam diferenças, toda família, ela é responsável por transmitir os ensinamentos e valores que são passados de geração para geração, dos mais velhos para os mais novos. Olha aqui essa imagem. A netinha aprendendo com a vovó a tocar piano, né? E são ensinamentos, valores que cada família ela tem o seu para transmitir de geração em geração. As famílias elas são diferentes e as condições em que elas vivem também são diferentes. Nem todas as famílias elas vivem nas mesmas condições. Tem famílias que têm conforto, casa, né, boas condições, não passam nenhum tipo de dificuldade financeira. Mas, por outro lado, tem famílias que passam muitos problemas, né? Isso é muito triste. Olha só que contraste, que diferença, né? Uma família de um lado, toda feliz, né, com um lar confortável, e do outro uma família sem condições, sem recursos, sem um lar adequado para poder viver. O nosso Brasil, ele é um país de muito contraste social. O que isso quer dizer? Contraste. A palavrinha contraste, ela quer dizer diferença, oposição, coisas que têm sentidos diferentes uns dos outros. E o contraste social quer dizer que uma parcela da nossa sociedade é muito rica e outra parte da população ela é muito pobre, vive na pobreza. Muitas famílias vivem em barracos improvisados, em locais que não oferecem segurança, nem conforto, nem higiene, né? Não tem o mínimo de higiene. Muitas pessoas elas moram embaixo das pontes, embaixo dos viadutos. No nosso livro, aí na página 77, está contando a história da família da Raimunda Fernandes Dias. Ela mora embaixo de um viaduto. E o título do texto é Catadores vivem no meio do lixo sob o viaduto, debaixo do viaduto. E conta a história muito triste da Raimunda, né? Que essas pessoas elas vivem como nômades. O que é nômade? São pessoas que não têm um lugar fixo para morar. Elas vão mudando, cada dia moram num lugar diferente. E a Raimunda, ela conta que antes a profissão dela era camareira. Mas depois que ela foi demitida do emprego, ela não conseguiu arrumar outro. E aí ela perdeu a casa onde ela morava e teve que morar debaixo do viaduto. E onde ela mora não tem água potável, que é a água boa para a gente beber, para fazer comida, para tomar banho. Tem muito lixo e sujeira espalhado para todo lado e não tem segurança nenhuma. Qualquer pessoa malvada pode vir e fazer mal a eles ali. A família de Raimunda, será que ela mora ali porque faltou recursos financeiros, porque eles gostam de aventuras, porque eles querem viver ao ar livre ou porque tem tudo que precisam para viver? É porque faltam os recursos financeiros. Ela não contou ali que ela perdeu o emprego e não conseguiu mais arrumar outro? E aí ela teve que morar debaixo do viaduto, infelizmente. Agora, deixando um pouco do assunto da Raimunda para trás, nós vamos falar sobre as famílias brasileiras. O Brasil, ele é um país muito grande, né? E por ser muito grande, ele tem muita diversidade cultural. O povo brasileiro, ele é formado
pela mistura de muitas raças, de pessoas africanas, de indígenas, orientais, dos europeus. E essa diversidade deu origem a diferentes tipos de famílias que possuem costumes diferentes, modos de viver distintos, dependendo do lugar onde elas moram. Muitas famílias ainda, elas buscam preservar a tradição dos seus antepassados. As pessoas que moram no sul do Brasil, muitas delas são descendentes de alemães. E eles buscam preservar a cultura, fazem festas, se vestem de maneira a homenagear os seus antepassados. E as famílias pelo mundo, elas também têm suas diferenças culturais. As famílias, elas não são diferentes só no Brasil, elas são diferentes em toda a parte do mundo. Na Europa, por exemplo, as famílias que não têm filhos é maior do que as famílias que têm crianças, né? Os casais que não querem ter filhos, a quantidade de pessoas é maior do que a quantidade, por exemplo, de pessoas que têm muitos filhos. Na Ásia, as famílias, a maioria delas tem um filhinho só. Mas na África, as famílias costumam ser muito numerosas, muito grandes, muitas pessoas na mesma família. Vamos observar aqui no mapa todos esses lugares que nós falamos. Olha, a Europa, que são todos esses países desta região aqui. A China, que fica no continente da Ásia, que nós falamos lá. A África, que é todo esse continente aqui. E agora nós vamos falar sobre algumas curiosidades das pessoas que moram na Índia, esse país que acabou de aparecer a setinha em cima dele aí. Na Índia, você sabia que na Índia eles comemoram o nascimento do bebê, eles comemoram a primeira vez que o bebê vê o sol e o primeiro corte de cabelo? Na Índia, eles comemoram isso tudo. São costumes de famílias que moram nesse país. Um dos outros costumes das pessoas que moram na Índia também são os casamentos. Os casamentos, especialmente da religião hinduísta. O que é o hinduísmo? É uma religião de origem indiana. Algumas pessoas que moram na Índia, eles seguem essa religião hinduísta. E no casamento hindu, tem um cortejo para o noivo e para a noiva. O noivo, ele chega no local da cerimônia com um turbante, né, que é aquele chapéu que eles usam na cabeça, montado num cavalo branco, com uma banda de música e muitos amigos dançando. É diferente do nosso casamento aqui no Brasil. E na cerimônia de casamento, o noivo ele coloca o colar sagrado em torno do pescoço da noiva. E a partir daí, a mulher usa esse colar chamado Mangalsutra por toda a vida, ou até quando o marido estiver vivo, como um sinal de casamento. E a festa dura de 3 a 7 dias. Quando nós pessoas casam aqui no Brasil, o casamento dura uma noite só. Lá não, o casamento dura até 7 dias. Pessoal, hoje a gente vai ficando por aqui, tá? Faça tudo com capricho e atenção, como eu sempre falo. Beijos e até a próxima videoaula.